A prisão preventiva, vamos no artigo 311 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então veja só, pessoal. A fase da investigação, quer seja no inquérito policial, CPI, na primeira fase investigativa ou até na ação penal, poderá ser decretada sim pelo juiz, mas antigamente poderia ser decretada a qualquer momento de ofício. Hoje não mais, hoje é diferente. Hoje deverá ser decretada apenas a requerimento, quer seja o querelante ou assistente, é a partes. São as partes da ação penal privada ou ação penal pública. Não podendo mais ser de ofício, antigamente era, ou vai ser requerida pelo Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Tá certo, pessoal? Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como... Vamos lá, esse artigo bem importante para nós. A garantia da ordem pública, dar paz para a sociedade, vai garantir a ordem pública. Outra, a ordem econômica, o nosso sistema financeiro, o nosso sistema tributário. Por conveniência da instrução, é um comportamento que vai contra a instrução criminal. O réu, ele ameaça a vítima. Enfim, temos que colocar ele em prisão para não estragar a investigação. É um exemplo. Para assegurar a aplicação da pena, réu que vai fugir, ele não tem nada a perder, não tem endereço, não tem residência fixa, tá? Com todos esses atributos, a prisão preventiva então poderá ser decretada garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Tudo isso, pessoal, se reúne no periculum libertatis, ok? A palavra latim que traz e ilustra. E quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, fumus commissi delicti, seria o que a gente está acostumado a estudar, o fumus boniuri e o periculum in mora, mas aqui a gente vai alterar no Código de Processo Penal e nós vamos falar o periculum libertatis e fumus commissi delicti, tá certo? E finalizando o artigo, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então tem que ter esses requisitos para ter a cautelar, para ter a prisão preventiva do 312. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por forças de outras medidas cautelares. Então, pessoal, o juiz, mais uma vez, ele não pode decretar, tá certo? Ele não pode decretar de ofício, só por meio de provocação das partes. O parágrafo 2º, ele já dá uma ilustrada. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, ou seja, decretou, por que decretou? Vai ter que motivar e vai ter que fundamentar, vai ter que ser explicada pelo juiz ao qual decretar a prisão preventiva. Em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Esse daqui, pessoal, visa para a garantia do próprio processo, tá certo? Os fatos novos é o que garante o próprio processo. O artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva quando, inciso 1, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, quando tiver um crime doloso cuja pena máxima
superior a 4 anos, não é 4 anos, a pena máxima ela é superior a 4 anos. Então vamos lá, crime simples de furto de 1 a 4 anos não cabe, tá certo? Então crime dolosos punidos de 1 a 4 anos. Não entra aqui, pessoal, as contravenções e os crimes culposos, tá bom? Por quê? Porque só cabe os crimes dolosos. Se tiver sido, inciso 2, se tiver sido condenado por outro crime em sentença transitada em julgada, porém tem a ressalva do inciso 1 do artigo 64. Então vamos lá, se ele for condenado por crime doloso, sentença já transitou em julgado, ok? Sentença transitou em julgada, será admitida a decretação da prisão preventiva, salvo o inciso 1 do artigo 64 do Código Penal. Código Penal. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Então nós já estudamos essa parte, verificando que decorreu do trânsito em julgado anterior entre a data do cumprimento da extinção da pena e a infração posterior, decorrido o prazo de 5 anos, ok? Então, não caberá a decretação da prisão preventiva no intuito do inciso 2. Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica, família, contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, caberá a violência doméstica, familiar, contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. Continuando, 313, parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não for elementos suficientes para esclarecê-la. Tem a ver, pessoal, com a prisão temporária, porém a prisão temporária ela caberá só na parte do inquérito policial. A parte da prisão preventiva ela já é mais ampla, então em determinada investigação, se vincular sobre a identidade civil que não fornecer dados suficientes para esclarecer, pode ser preso preventivamente o agente do crime, devendo colocá-lo imediatamente em liberdade após a sua identificação, após resolver os trâmites documentais. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal, da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, pessoal, a prisão preventiva ela é uma decretação de recolhimento do agente para fins de dar andamento à instrução, à investigação, para que aquele agente não estrague, não extrapole, não ultrapasse limites e consiga fazer 100% a investigação e a ação penal. Por esse motivo foi colocado o parágrafo 2º do 313 do CPP, tá certo? Então, não será admitida a decretação de prisão preventiva para antecipar. Por exemplo, você sabe que é o agente do crime, foi ele quem realizou o crime, e você sabe que em determinada hora ele vai ser preso. Porém, independente dessa determinada hora chegar, é só com a sentença, com o trânsito em julgado, para ele cumprir a prisão pena, a prisão decretada pelo juiz, tá? E não mera prisão preventiva, ao qual não faz atributos, arbítrios para que ele comece a cumprir a pena, e sim para fins de investigação, para fins de que o réu
ele seja recolhido para dar um bom andamento 100% ao processo. O artigo 314 diz: a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2, 3 do artigo 23 do Código Penal. Então, mais uma vez, pessoal, a gente vai lá no Código Penal, artigo 23, e diz: não há crime quando o agente pratica o fato por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Então são as excludentes de ilicitude, o juiz verificando, ele de maneira alguma ele vai arbitrar a prisão preventiva nesse anexo do artigo 23 do Código Penal. Artigo 315. A decisão que decretar, subsidiar ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Já vou ler aqui, ó, parágrafo 1º que tem a ver. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos, tá certo? Então, pessoal, aqui no 315 tem o parágrafo 2º também: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. O juiz vai dizer o porquê da sua decisão. Ele vai ter que dizer por que ele decretou, porque ele substituiu ou porque ele denegou, tá certo? Vou dar um pulo aqui, pessoal, dos incisos do 315, tá certo? Vamos fazer a leitura para todos aí. E vamos para o 316. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no decorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, pessoal, aqui abriu a brecha o 316 novamente para que o juiz de ofício ele consiga decretar ou revogar a prisão preventiva, uma vez que a parte, no decorrer da investigação ou do processo, verificar falta de motivo para que ela subsista, tá? Então, olha, não existe mais, não é mais necessário a prisão preventiva. O juiz ele pode revogar de ofício. Ou, se o réu, se o agente do crime ele está solto, ele já estava preso, ele foi revogada a prisão preventiva, ele ficou solto e se necessariamente tiver que buscar ele na prisão preventiva, nesse caso o juiz ele poderá novamente decretá-la, também de ofício conforme o artigo 316. O parágrafo único ele fala do prazo, mas mais uma vez, vamos primeiro ler o parágrafo para a gente entender. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, pessoal, a prisão preventiva ela não tem prazo, ok? Mas ela tem que ser revista a cada 90 dias, sob pena de tornar uma prisão ilegal. E se for tornada uma prisão ilegal, terá que revogar a prisão preventiva, colocando o réu, colocando o agente do crime na rua, ok? Tá bom, pessoal? Mais uma parte da matéria. Muito obrigado.